Queridos, a palavra de hoje está em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que é que Deus quer dizer com isso? Deus está dizendo assim: ninguém me procura e fica sem respostas. Ele está dizendo assim: quem me busca encontra. Isso é de um consolo tão grande para nós crentes, porque nas nossas vidas, eu tenho certeza que estou falando para pessoas que hão de concordar comigo. Nas nossas vidas, muitas foram as buscas que fizemos sem encontrar aquilo que queríamos, não é verdade? Hoje, se você fizer a carência do ser humano é tão grande que se você fizer uma pergunta, o que você mais deseja, além da presença de Deus, as pessoas vão dizer uma amizade sincera, um amor sincero, alguém que corresponda ao meu amor. Expressões como essa a gente vai ouvir sair da boca de muitas pessoas. E aqui o nosso Deus está dizendo assim: porque todo aquele que me buscar, invocar é buscar, será salvo. Salvo das suas dúvidas, dos seus anseios, das suas ansiedades, dos seus medos. A gente vive, às vezes, nos apoiando em seres humanos. O ser humano é uma maravilha, mas ele não tem muito para nos dar, porque ele também é muito necessitado de Deus. A pessoa, quando tem Deus na vida, ela tem o que oferecer, mas ela tem para oferecer o que é de Deus, né? Eu agora estava me lembrando aqui, enquanto estava falando, de um caso. Eu conheci uma família, irmãos, que essa família depositou todas as esperanças em um filho da família, viu, pastor aí, que ia se formar em medicina. Ele estava estudando lá em Recife, e aqui na cidade a família dele dizia: quando ele se formar, a gente compra a nossa casa, quando ele se formar, a gente sai dessa vida. E aquela família investiu tudo que podia nele, para ajudar ele a se formar. Depositaram toda a confiança nele, e toda hora que você conversava com alguém daquela família, só falava nele, porque da família ele era o único que tinha um curso, que estava cursando medicina, era o único que prometia, havia algo assim. E grande foi a minha tristeza quando eu fui naquele velório, orar naquele velório, pastor, e vi o povo muito triste, porque ali não tinha morrido apenas o jovem que amava a família e dizia: quando eu me formar eu vou mudar a vida de vocês. Eu vi morrer ali as esperanças de toda a família. Ele morreu num acidente de carro voltando para Recife. Tinha vindo visitar a sua família e morreu nesse acidente. E quando a família ficou sabendo, foi uma tristeza muito grande. Eu acompanhei aquele sepultamento até o cemitério e vi um desespero muito grande dos seus pais, dos seus irmãos, das suas irmãs. E eu disse: meu Deus, a fragilidade humana, ela se revela a cada momento desse. Nós somos fracos, por isso que Deus diz: todo aquele que me buscar me encontrará. E nós sabemos que, ainda ontem eu estava falando para o pastor Ayrton, a gente estava conversando, eu estava dizendo: a palavra de Deus é muito fiel, né? Deus diz: o planejado homem realizar de Deus. O homem não é digno de dirigir seus passos, mas a Deus pertence o seu destino. Nós podemos planejar tudo o que nós queremos, mas na verdade só vai se realizar aquilo que Deus quer, e aquilo que agrada a Ele. A Bíblia diz que Ele faz tudo que agrada a Ele, tudo que Ele apraz. Deus realiza o que eu desejo? Sim, mas se agradar a Ele, se for bom para Ele, para Deus. Não, eu vou ficar feliz em te abençoar nisso que você está pedindo, então vou te abençoar. É por aí. E a gente, no meio de toda essa fragilidade, a gente às vezes se apoia num ser tão frágil como nós. Existe até um poema muito bonito, foi até gravado pelo Nelson Ned, falando sobre a fraqueza humana e quanto nós às vezes buscamos nos apoiar na fraqueza humana. A cada campanha política, as pessoas renascer a esperança que aquele candidato vai mudar alguma coisa, as promessas geram esperança, né? E nós temos uma esperança gerada no nosso coração, ela é tão real, tão palpável, tão verdadeira, porque o nosso Deus esteve entre nós e Ele disse: eu vou para o Pai vos preparar lugar e virei outra vez para vos buscar, para que onde esteja, estejais vós também. Já pensou que promessa tremenda de João 14? Então às vezes nós ficamos nos apegando a coisas pequenas. Os nossos sonhos, eles são limitados, eles são pequenos, e nós às vezes queremos medir a Deus por aquilo que sonhamos. E a palavra de Deus vem dizer que
Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos, e nós vivemos isso na nossa vida. O extraordinário de Deus, as bênçãos maravilhosas de Deus. E nessa mensagem de hoje eu gostaria que você entendesse uma coisa. Amizade é bom, há amigos que são mais chegados do que irmão, mas não esqueça Deus, até porque esses amigos vieram para a sua vida trazidos por Deus. Foi Deus que os trouxe, foi Deus que trouxe para perto, foi Deus que trouxe eles para a minha e para a sua vida. Eu estou na sua vida agora. Procuro estar aqui todos os dias falando com vocês, levando a palavra de Deus para vocês, mas há dias em que eu não estou. Basta uma gripezinha, basta qualquer coisa, eu não estou. E certamente um dia determinado por Deus não estarei, mas nunca, porque será a hora de Deus me chamar e eu terei que me recolher. Ele vai me recolher, como recolhe a todos. Então, nós devemos amar as pessoas, mas não firmar nelas como se elas fossem a nossa rocha, porque a nossa rocha é Jesus Cristo. É nele que nos apoiamos, é nele que nós temos que confiar. A coisa mais certa da vida, irmãos, é que nós sentimos muito a falta de um grande amigo. E às vezes ignoramos a falta de Jesus Cristo. Mas quando, pastor? Quando erramos, quando pecamos, quando saímos da presença dele, quando queremos construir o nosso mundo ao nosso bel prazer. Nós precisamos saber que para você ter um bom amigo, você tem que ter algo para atrair esse amigo. Como é que eu atraio eu e o pastor Ayrton que está aqui? O que foi que nos atraiu? Algo em comum. Quem? A presença de Deus na vida dele, na minha vida. Então, para você ter um bom amigo, você precisa... Quais são os requisitos? Você precisa confiar nele. Você precisa saber que ele é uma pessoa digna, que não é um mau caráter. É uma pessoa que não é falsa, que é sincera. É uma pessoa que você sabe que se você quiser um conselho, ela vai te aconselhar dentro da realidade, da verdade da palavra. Então, para mim ter Jesus, eu preciso o quê? Eu preciso buscar santidade, eu preciso fazer aquilo que um pai quer para o filho. É só o pai querendo o bem do filho. Então, às vezes, a relação homem-Deus, ela fica meio difícil na mente de alguns, exatamente porque nós queremos Deus do nosso jeito, né? Tem pessoas que desenham Deus, pastor Ayrton. Tem gente que faz o seu Deus. Assim como as pessoas fazem uma imagem de escultura e começam a adorar aquela imagem, tem gente que faz o Deus criado aqui na mente. O meu Deus aceita a minha cerveja, o meu Deus aceita... Sabe o que foi que eu vi ontem, que eu fiquei, irmãos, eu fiquei decepcionado. Sinceramente, como o ser humano é fraco. Eu vi aquela Vanessa Urach, eu vi aquela mulher dando umas declarações que eu disse, Deus, que coisa terrível. Uma mulher que esteve há pouco tempo falando da conversão da vida dela, que Deus tirou do leito de morte. E aquela mulher ontem estava dizendo que voltou para a prostituição porque ela ama a prostituição. E que Deus não ia desprezar ela de jeito nenhum. Que tal? O que entrou no coração daquela criatura, o que foi? Dúvidas que permearam a mente dela. Aquela mulher, que Deus tenha misericórdia da vida dela. Irmãos, eu disse, Deus, pelo amor de Deus, eu vi essa mulher pregando a tua palavra um dia desse e hoje ela está dizendo isso. Quer dizer, já pensou quem se apoiou nela? Já pensou, pastor, quem foi que confiou nela a ponto de entregar a sua vida a ela? Assim, eu creio em Deus porque essa mulher está falando. Então, em síntese, em resumo geral, o que eu estou querendo dizer é: não se apoie no humano, porque ele é frágil, você está vendo aí? Ele é frágil. Se apoie na rocha, por isso que a Bíblia diz que Jesus é a rocha verdadeira. A rocha verdadeira é aquela que é inabalável, é aquela que não sai do lugar, é aquela que vai sempre estar ali para te apoiar, para te dar sustentação. Porque hoje você pode olhar para alguém e dizer, é de Deus, e amanhã essa mesma pessoa está dizendo que é do diabo. Então, eu amo as pessoas, amo, mas eu não coloco a minha fé baseada no que aquela pessoa é.
Eu amo, é de Deus? Eu amo então, é de Deus, é meu irmão, é minha irmã em Cristo, eu amo. Mas eu não vou colocar como suporte da minha vida aquela criatura, não. Eu vou colocar Deus, Jesus Cristo, que nunca nos decepciona, que está sempre conosco em todos os momentos. A fragilidade humana é muito grande. Eu quando vi o vídeo, eu achei até que era um fake news. Fiquei olhando, falei, isso aqui é montagem, mas era a voz dela, era ela falando, mas agora inventaram uma tecnologia que as pessoas falam, né? Eles botam uma pessoa lá para dizer o que quer. Aí depois eu fui ver no YouTube e vi ela dizendo as mesmas coisas no YouTube. Então eu disse, Deus, para mim é apenas mais uma decepção. Mas isso aqui não abala em nada a minha fé. Nada, sabe o que é nada? Nada. Pelo contrário, eu vou colocar ela nas minhas orações, pedindo a Deus para salvar aquela vida. Pronto, a Cássia Rocha, ela expressou aqui, em poucas palavras, mas uma grande verdade, voltou ao próprio vômito. Quer dizer, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos frágeis, mas o nosso Deus é forte. Ele nos sustenta. Nós temos que ver o que Deus diz. Eu não vou passar o vídeo dela aqui em respeito ao povo de Deus, que ela falou barbaridades. E assim eu disse, Deus, que coisa interessante. Como é que está o coração dessa criatura agora? Porque a gente vê ela assim, às vezes quer apedrejar, mas não podemos, temos que ter misericórdia, porque uma pessoa dessa, ela nunca esteve tão mal na vida dela como ela está agora, pastor. Eu sei que é viver fora de Deus, eu vivi. Eu sei. Viver fora de Deus é como Adão quando saiu do Éden. Imagine aí quando Adão saiu do Éden. A tristeza do coração dele. Imagine o primeiro dia de Adão fora da presença de Deus. Todos os dias, na virada do dia, Deus vinha ter com ele. E ele escutava aquela voz, Adão. E agora já não escutava mais. A gente fala assim tão simples, Adão foi expulso do Éden. Mas você imagina o que ele sentiu? O que Eva sentiu quando saiu do Éden e a noite caiu e eles ficaram, será que ele vem? Será que ele vai vir? Ele veio depois em Jesus Cristo para resgatar o homem perdido, mas viver fora de Deus, eu sei o que é porque eu vivi, é muito difícil, meu Deus do céu. É como um filho desamparado, é como uma criança carente sem um bebê, sem as mãos para lhe sustentar os primeiros passos. É a criança que tem fome e sede e não tem quem lhe dê de comer nem de beber. É assim que ficamos sem Deus, desamparados e clamando pelo amor que perdemos, um amor que só Ele tem para nos dar. Eu amo esse hino aqui porque esse hino diz, se for para falar de um grande amor, vamos falar de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Magleise Cristina, Cordeiro Santo. Depois vamos ter a participação do pastor Ayrton.